Ai, tô me sentindo tão sozinha. Queria, além de entrevistar, sei lá, bater um papo com as amigas, discutir assuntos. E se... Já sei. Um é bom. 2 é melhor ainda. Vem comigo. 2 é bom. Gente, sejam bem-vindas. Obrigada. Estamos começando o Pode Tricotar. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas, há 10 anos imunizando você e sua família. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Companhia dos Livros, livro é a melhor companhia. Se sua empresa gostaria de patrocinar o Pode Contar, entre em contato por mensagem com @Miriam Névola via Instagram. Bora tricotar! Pois é, temos novidades por aqui. Quer saber o quê? Roda a vinheta. Pode tricotar! Sim, começamos o Pode Contar, mas esse é um episódio, uma edição, na verdade, diferenciada, que é o Pode Tricotar. Eu terei aqui comigo essas duas que não são convidadas, elas são minhas participantes fixas desse episódio. Uma vez por mês, o Pode Contar se transforma em Pode Tricotar. E aí, eu, com essas duas lindas, Marila Areias, Elaine Messias, que já participaram do Pode Contar, e a ideia surgiu de um Pode Contar que a gente fez as 3 juntas. Sim, e foi sua ideia do nome, o crédito é seu, Ah, viu? meu Deus. Foi lá na conversa, você falou assim, Pode Tricotar, e eu gravei, e estamos pondo em prática depois de um tempo, né? Não tem problema. Mas não tem problema, tem ideias que demoram as ideias pra precisam ser Amadureceu, elaborou. costurada, tá? Vamos usar trocadilhos. Costuradas. Já que é tricotando, a gente tava Com costurando. certeza, né? A gente tem que dar pano pra manga primeiro, colocar os pontos na agulha e aí ir adiante. Você vai ser boa pra fazer esses trocadilhos, porque eu acho que você é a única que costura aqui. Costurar é uma coisa que eu não faço. Eu bordo, eu sei fazer o tricô e o crochê. Ó, tá vendo? Tem diferença, eu nem sabia que tinha diferença de termos. Agora, o costurar não deu certo, não tinha capacidade. A nossa ideia é a seguinte, vou explicar pra vocês. Estaremos aqui, nós 3, tricotando. Uma vez por mês, o episódio Pode Contar, uma vez por mês se transforma em Pode Tricotar. E aí, somos nós 3 sempre com uma convidada que vai deixar o episódio ainda mais emocionante, mais tricotativo. Sim. Existe essa palavra? Se não existe, Agora existe. está agora no dicionário. É um neologismo. Então, Pronto. vamos chamar a nossa convidada. Vocês gostaram da mágica? Gostei. Então tá, então vamos juntos. E quero fazer, porque eu cheguei depois, não fiz. Então vamos. 1, 2, 3 e... Cheguei! Bem-vinda, Paula! Muito obrigada, menina. Então, meninas, vamos tricotar. A gente tá aqui pra isso. O nosso tema de hoje é sobre casamento após os filhos. Mas, antes, eu preparei alguns quadros pra gente, pra cada episódio. Vão ser sempre os mesmos quadros, só que aí a gente vai elaborando os temas que vierem. Surpresa pras minhas É surpresa pra fixas. todo mundo. Obrigada. Mas Tava assim, de olho viver nisso. com a Miriam, é viver com surpresa. Ah, obrigada, Marila. A gente já sabe. Bem Aí, o primeiro quadro se chama Desfazendo Nó. O que é esse Desfazendo Nó? Já que estamos aqui tricotando, eu queria que vocês desfizessem o nó que já se apresentando para tirar o emaranhado, que as pessoas que não conhecem a gente já saibam quem somos. Então, qual que é a ideia? Se apresentar resumidamente, mas não só, eu sou a Marila, prima tenho a melhor prima do mundo, que é a Miriam. Mais não, humilde. A mais Modesta. humilde, a mais modesta. mas assim, o que você gosta? Tipo,
tem gato, tem cachorro, tem passarinho, sabe? Um resuminho Vixe, de amada, pessoa. não vai faltar. Vai faltar Vai episódio, faltar né? minha. Então, É. desfaça esse nó, Marila. Certo. Eu sou a Marila, eu sou prima da Miriam, mas a minha vida não começa sendo prima da Miriam. Não se resume Claro que graças a Deus. começa. Começa quando você nasceu, eu já era sua prima, porque eu sou mais velha. Com certeza, né? Mas sou cristã, sou uma pessoa filha de pastor, então nasci na igreja o tempo todo. Já que é pra falar de quem somos, né? Isso aí é quase que a essência da minha vida, né? Gosto muito de cantar, gosto muito de tocar, assim, enrolo, mas gosto muito de cantar. Canto na igreja, lidero o grupo de casais na igreja, lidero as mídias na igreja, a vida é praticamente igreja. Sou casada, né? Estamos aí nos processos de vida de casamento. Que mais? É isso. Tem gatos? Tenho 2 gatos, Luz e Chimichurri, Ai, que delícia. os meus queridos. Trabalho como psicóloga, como social media e produzo conteúdo de consultoria de imagem também, da minha formação. Acho que basicamente isso, né? Desfez esse nó aqui. Isso. Faço as edições de vídeo, Não, design. é que a Marila, aí, se gente, for- vocês não têm noção, ela faz muita coisa. Ela faz muita coisa. E Já assim, percebemos. a gente que lida com ela tem que ficar segurando a linha, sabe? Porque se deixar, ela vai. Marila, vamos lá, fica, né? Esses dias eu tava num lugar falando com uma pessoa, sobre arquitetura, eu amo arquitetura e design de interiores e não. Tá aí mais um ponto. Falei assim, nossa, eu até tenho vontade de um dia fazer por hobby mesmo, estudar design de interiores ou arquitetura. E ela chegou bem na hora. E ela meio assim, não. Nada. Você não ouviu nada. Se não conte para a família. Passa a você sua viu agulha para a Elaine. Toda sua. Bora lá. E agora vamos. Eu sou Elaine Messias. Eu sou a mais velha de vocês. Nem tanto. Nem tanto, mas eu vou deixar um asterisco aqui. Eu sou Elaine Messias. Eu sou casada e eu sou mãe. Mas eu falo que eu sou mais velha de vocês e eu vou ser o contraponto de gerações aqui, porque eu estou no mesmo relacionamento há 33 anos. Eu tenho filhos de 30 e 25 anos. Então, isso me coloca numa realidade que é completamente diferente das que vocês vivem hoje, né? Nessa movimentação da mulher, né? Do maternar, do ser esposa, né? Sou empresária, tenho junto com meu marido, meu filho e minha filha a São Bento Incorporadora, tenho junto com a minha amiga Ângela a Companhia dos Livros, tenho cachorro, tenho 3 netos, tenho uma nora que é uma filha extra que Deus me deu e sou católica, então também sou esse contraponto da gente, né? Tá sempre nesse conhecer também, né? Mais das diferenças religiosas, que isso traz muito conhecimento, muita coisa para agregar. Gosto muito de ler, gosto muito de viajar, viajo bastante. E então, eu vim só para causar, que se fosse para ter paz, eu tinha ficado em casa. Ai, Elaine. A Elaine, ela sempre tem muitos assuntos e com muita propriedade. Eu sempre gosto de conversar com a Elaine. Em qualquer assunto que a gente traga numa roda, assim, tipo, a gente se encontrou no parquinho. A Elaine vai trazer um assunto muito agradável. Foi assim desde que a gente se conheceu. Então, quando veio essa ideia, não podia ter outra pessoa. E é muito legal isso de ser perfil diferente de idade, porque o nosso público é muito isso. São mulheres, né? Grande maioria, assim, nem tem comparação com a quantidade de homens. Mas mulheres de muitas faixas etárias. Então, é até legal também trazer de uma geração mais nova. Então, por isso que essa mistura é muito boa. Passa sua agulha para a Paula. Obrigada. Bom, então eu sou a Paula Fernanda, né? Eu sou psicóloga aqui em Dourados, atuo na área clínica, tô no ensino à distância aqui da Unigran também. Eu falo que eu desenvolvo pessoas, para ser mais exata, né? Dentro da minha profissão, cuido de muitas mulheres, cuido de muitos casais hoje em dia, gosto de cachorro. Gosto de uma caipirinha, uma cerveja gelada, um choppinho, um churrasco, entendeu? Sou mato-grossense, né? O tereré também, né? O chimarrão também, quando tá frio. Que mais?
Gosto de estar no meio de gente. Acho que gente precisa de gente pra ser gente. E cá estou, né? Aceitei esse convite, assim, desse tricô, assim, se a gente pode chamar. Na clínica, você acaba atendendo muitos casais, né? Sim. Sim. A Paula já esteve aqui 2 vezes. Essa é a terceira? A terceira. Que é assim, quando eu gosto, filha, eu te chamo bastante. Que bom. E aí, você geralmente atende casais, né? Não é fechado. Você não atende só casais, mas acabou acontecendo uma demanda alta sobre isso. Exatamente. Tanto os casais quanto mulheres, né? Com questões de relacionamento. E aí acaba entrando a questão do casamento, entra a maternidade, entra a identidade. Então, assim, eu sempre digo, não fui eu que escolhi, né? Foi Deus que escolheu e falou, vai, criaturinha, bora trabalhar naquilo que eu escolhi pra você. Cá estamos. E aí, a gente, decidindo qual que seria o primeiro assunto, estamos em junho, mês dos namorados. Sim. Então, por que não falar de relacionamentos, né? Só que relacionamento é muito amplo. Eu acho que a gente vai falar várias vezes aqui no Tricotar sobre relacionamentos, porque dá linha para essa agulha. Isso. Mas, isso, vamos trabalhar com muitos trocadilhos, tá? A gente tinha falado aqui nos bastidores. Todos os tipos de trocadilhos existentes e não existentes que eu vou inventar, vai vir. Que eu achei o nome muito bom. Ideia da Elaine, que eu já disse. Mas é porque... Não, deixa eu explicar a ideia. Porque nós estávamos aqui, foi uma situação que a Miriam pediu para que eu as entrevistasse. Eu tive essa honra na minha vida. E a gente falando que queria um dia ter uma coisa que fosse só conversar, né? Aí eu falei, em vez de ser pode contar, seria um pode tricotar, né? Porque eram 3, né? Sim. E com o nome do contar, né? Até pensei na hora, pode ser um tricontar, né? Que lembrou o tricotar. E é isso, né? Quando a gente junta as amigas, a gente fala, não, peraí que eu tô aqui tricotando, né? Tô dando vazão a esse entrelaçamento de ideias, de opiniões, aprendendo. Genial. E ficou. No nosso grupo de amigos tem até um gesto que a gente faz quando a gente vai começar a conversar, alguma coisinha, assim, uma fofoquinha, que é... Deixa eu preparar aqui. Vamos pegar. Olha, dos homens, tá? Gostei dessa. Criativo. Vamos pegar. Vamos entrar no nosso assunto, então, de hoje, que é como Dia dos Namorados, mas assim, para falar de relacionamentos, então escolhemos um que é o casamento pós-filhos, que é um tema que tá sempre em voga lá no meu Instagram. Sempre, 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 sempre. Tanto é que ontem abri uma caixinha e vieram alguns comentários. Então, eu vou ler algum desses comentários que eu acho que pode nos dar fundo pra gente começar a tricotar. Porque não é uma entrevista, a gente vai assuntando aqui. Então, olha que bonitinha, coloquei esta imagem. Ficamos fofas. Ai. E aí, vou aqui abrir a caixinha. Não vou mostrar a caixinha, porque aí aparecem os nomes. E aqui temos confidencialidade. Nem a gente, tá, gente? Sabe quem nem tá perguntando, elas nem... sabem. É tudo no celular comigo. dela. Então, tá. Teve uma pessoa que colocou assim, eu pedi pra colocarem o ponto positivo e ponto negativo do casamento após filhos. E aí, essa pessoa colocou assim, meu casamento, ela mandou várias caixinhas, então eu vou ler de baixo pra cima. Meu casamento vem passando por muitas dificuldades desde o nascimento da nossa filha. Tenho solidão, exaustão física e mental, muita cobrança, mas sou grata a Deus por ter minha filha, meu melhor presente. Companhia, minha dose de alegria diária. Iria tentar viver... Se tivesse condições de cuidar de nós duas, iria tentar viver só nós. A solidão a 2. A solidão a 3, né? Na verdade, tá me matando. Perdi o brilho, os sonhos que me mantêm. Mas pela minha filha, tento me manter firme. Ou seja, ela vê uma situação ali no casamento dela, que já não tem por ela. Se ela conseguisse se manter e manter a filha, ela largaria o casamento. Ela não fala o tempo de vida da criança. Não falou a idade da criança, nem o tempo do casamento. E aí, se chega uma amiga pra vocês e fala assim, cara, meu casamento tá nessa situação, eu me sinto só, ela fala de exaustão, é um comentário que eu ouço muito, tipo, a exaustão, né,
das mulheres. Inclusive, na caixinha tem mais coisas, assim, nesse sentido. Mas vamos começar por essa mulher. Você já teve caso assim? Eu ia dizer isso na clínica, é a demanda, né? Quando chega a questão da maternidade, a palavra que acompanha é essa, né? Exaustão. A mulher chega e ela tá, eu tô exausta. Hoje eu escutei isso de uma pessoa assim, eu tenho tempo pro filho, eu tenho tempo pra filha, pra outra filha, pro cachorro, pro gato, e eu fico aonde? Ela falou, eu não aguento mais. E é aí que eu falo que, assim, a gente entra num resgate, na verdade, dessa identidade da mulher. Porque eu digo, o que eu vejo na clínica e eu digo para as minhas pacientes, depois que nasce um bebê, é uma nova versão da mulher que vem ali, né? Nasce também, às vezes as pessoas falam assim, nasce uma mãe quando nasce um bebê. E eu vejo realmente como uma nova identidade que surge, porque ela não deixa para trás aquilo que é da essência dela, mas ela se reconfigura, ela se adapta a um novo que ela também não sabe como desenvolver. E por mais que a gente leia muitos livros, e eu vejo assim, às vezes a paciente chega falando, eu comprei o curso tal, eu fiz tal mentoria, mas na prática as coisas não acontecem assim, Paula, porque a história de cada um é muito individual. Então, assim, dar esse norte em terapia, num direito da pessoa fazer uma escolha, mas ela ter a paciência também de se redescobrir, é um processo muito longo, né? Isso não acontece rápido e o sofrimento é muito grande. Eu não sou mãe, mas nesses 12 anos de consultório, essa palavra acompanha as mãezinhas que eu atendo. Uma coisa que me chama a atenção, eu não sei se a Paula vai poder dizer isso, ela fala que tenta manter o casamento pela filha. Isso. Talvez isso seja um equívoco também, né? A gente sabe que é um esforço pelos filhos, mas até que ponto você faz isso pelo filho? Se é só pelo filho, isso se esvai, né? E eu vejo muito isso nos aconselhamentos. E pensando sobre isso aí, até falando com a minha irmã falou assim, mas você tem a experiência da clínica também. Quase não atendo mãe? Quase não atendi, já tenho 12 anos também de clínica, quase não atendi. Mas nos aconselhamentos a gente vê muito essa queixa de mulheres que ficaram muito focadas só nos filhos e se esquecem do casamento. Então, tudo vira pelos filhos. Então, até onde isso é positivo, né? Você faz pelo filho. Mas e por você? Se é só por ele, até onde você consegue levar, né? E agora eu vou ser o advogado do diabo aqui. Porque uma coisa que eu percebo, e que eu percebo que está se intensificando mais, a primeira coisa que eu faria, se essa pessoa fosse uma amiga que estivesse aqui conversando, eu perguntaria, entendeu? Como era o relacionamento desse casal? Como eram os exercícios de demonstração de carinho desse casal? Porque eu ouvi muito na fala dela, muito filha, 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 filha. Muito a resolução é tirar a terceira peça, é tirar a terceira perna. Mas quem foi esse marido a partir do momento que o filho nasceu? Porque eu percebo os homens ficando completamente órfãos. Tipo assim, eu casei e eu tenho ali na minha companheira, ela exerce, ela gosta, inclusive, de exercer um papel assim meio de minha mãe. Ela me cuida, ela me dá atenção, entendeu? Então eu sou o queridinho dela. E quando a criança nasce, que é cansativo, que é exaustivo, que é cheio de coisa, às vezes a mãe, a mulher, ela supõe que o homem, por ser adulto, tem que ter a maturidade de entender. Ela pensa assim, ele já sabe tomar banho sozinho, ele sabe comer sozinho, ele sabe tudo, porque ele é um adulto. Então, eu só vou olhar aqui para esse bebê. Mas espera aí, aquele homem tá ali do lado e ele tá dependendo de uma comunicação dessa mulher com ele, para ele poder fazer parte disso tudo. Eu lembro muito de você falando isso, que nós mães não deixamos homens paternar. Porque a gente é muito não deixa que eu faço. O que eu ajudo? Não deixa que eu resolvo, porque a gente não tem nem a paciência de esperar que eles façam do jeito deles. Não é assim? Então, que papel nesse trio que este homem foi convidado a fazer? Porque às vezes eu me apaixonei pelo filho e tá tudo bem, a ocitocina tá lá, né? Mas eu esqueci que ele tem que ser convidado para essa dança também. Senão é como nós conversarmos as três aqui e virar as costas para Marila. Ela também vai se afastar e aí começa um muro de comunicação. Não comunicam, aí comunicam menos ainda, aí estamos os dois magoados e aí é um gelo. Às vezes ela não tá precisando só seguir o caminho dela. Às vezes ela tá precisando sentar com esse marido, sem
culpa um, culpa o outro, sem nada disso, sem nada desse peso, e falar assim, ó, peraí, para mim tá difícil, eu tô sentindo falta disso, disso e disso. Do que você está sentindo falta não é dizer o que você pode fazer. Para nós dois aqui conseguirmos entender, e nesse meio todo, o que ela precisa de nós dois. Porque essa menina também precisa do pai ali. Ela precisa ver o pai fazendo por ela, para ela entender que no futuro o marido vai fazer por ela. Não é? E quando você fala essas questões de comunicação, o que eu percebo é que a maioria dos casamentos já não tem a comunicação bem estabelecida antes mesmo dos filhos nascerem. Desde o princípio. E aí, o relacionamento... Só que quando não tem os filhos, as coisas vão levando, né? Por quê? Ela só se preocupa com ele, com ela mesma e vice-versa. Então, não tem, às vezes, umas grandes questões para serem resolvidas. Então, a falta da comunicação nesse momento não aparece tanto. Porém, quando vem um serzinho que precisa totalmente desses pais, e aí a mulher que realmente a vida vira do avesso, ela já não sabe muito bem quem ela é. Aí ela tem um filho, ela passa a perder essa identidade porque ela passa a se tornar mãe. Aí, às vezes, vem de um relacionamento, de um casamento, que essa mulher tratava o marido como filho. Esse homem era tratado, ele se via como um filho também. Ele era um bebezão, um mimadão que não fazia nada em casa. E aí, só que até aí, então, tava tudo bem. Tava tudo bem. Só tinha ele? Só tinha ele. Aí, a mulher muda o papel, muda os olhos, passa a olhar pra criança e fala assim, não, mas, cara, você não vai fazer nada? Você é um bebê, chorão. Mas ele já era assim antes. E aí, não teve nenhuma conversa. E aí... vai dando nó, vai dando nó, vai dando nó. O conforto se estabelece na dinâmica em que todo mundo estava ganhando. As psicólogas podem dizer, Elaine, não é assim, mas assim, da minha observação de vida, né, o conforto, aquele ponto ali que você vê que vai ser dolorido mudar, ele se estabelece onde todo mundo estava ganhando. Acontece que a mulher, em regra, ela não tem escolha a hora que o filho chega. Porque ela precisa, a vida, a sobrevivência daquela criança depende dela. E o homem, se ele não for englobado, se ele não for colocado como se ele não tiver senso dessa necessidade dele na sobrevivência, ele é muito prático. Mas se não precisam de mim aqui... Eu passei uma situação no começo do meu casamento, começo assim, anos, tipo 5, 6, 7 anos de casamento, em que eu não me entendia muito bem. Os meus sogros são maravilhosos, meu sogro já é até falecido, mas havia alguns aspectos em que as nossas culturas eram muito diferentes e eles me atacavam em alguns assuntos e eu me defendia com unhas e dentes, isso levou a rusgas e eles já tinham, o Pineca é 10 anos mais novo que os irmãos, então eles já tinham instituído rotinas com os outros casais que estava tudo bem para os outros casais e para mim não estava, então eu não aceitava aquelas rotinas e isso dava briga, dava desgaste. E um dia, nós chegamos em casa e eu falei pra ele assim, eu tô muito frustrada, porque você pensa como seus pais, então, pra mim, nós vamos ter que parar por aqui. E ele falou, mas quem disse que eu penso como os meus pais? Eu falei, mas você não me defende? Ele falou, mas você se defende tão bem. Aí eu falei pra ele, mas olha... Aí eu sentei primeiro e falei, peraí, olha uma coisa. Enquanto você cala... Eles estão se sentindo autorizados a continuar a me cobrar isso. Porque eles acham que eles estão falando em seu nome. Mas eu também tenho culpa. Porque eu nunca tinha chegado e falado, você que tem que me defender. E aí que eu entendi. Não dava oportunidade para ele te defender também. O óbvio tem que ser dito. Aí vocês vão dizer assim, Elaine, mas era óbvio que ele tinha que te defender. Não era óbvio. Eu sempre me mostrei tão... forte. Entendeu? Mulher Maravilha, daqui eu resolvo. Que ele falava, cara, ela tá até gostando, ela tá mostrando ali, olha lá, como eu sou legal. Entendeu? E ele não me ajudava. Aí, na sequência, que nós conversamos isso, quando aconteceu novamente, gente, foram 3 frases. Ele virou e falou, isso é um assunto que eu e minha esposa já resolvemos. Eu não penso como vocês e eu penso do jeito que ela pensa. Então, já tá resolvendo entre a gente. Acabou. Né? Você deu espaço, né? Porque daí ele validou. Mas assim, ele não percebia que o silêncio dele autorizava a invasão. E eu
Esqueci que o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Eu vou falar mais uma vez porque é importante. O óbvio tem que ser dito. Quando eu aprendi isso, não sei se no seu casamento também aconteceu. Quando eu aprendi isso, na verdade eu ainda tô aprendendo, que tem coisas ainda que eu fico, ai, eu não acredito que eu vou ter que explicar isso, sabe? Mas quando eu aprendi isso, realmente o casamento melhorou. E assim, com frases simples. Porque, homens, desculpa, vocês não são maioria aqui, então eu vou falar mesmo. Algumas coisas, vocês são bem devagar. Eles são práticos. E assim, você tem que falar a frase assim, porque às vezes o Thiago vai falar assim, tá, mas o que você quer? Porque eu já falei tanta coisa, eu já juntei os problemas do ano todo, sabe? Aí ele já fala assim, por exemplo, mas não era porque eu não lavei a xícara, por exemplo? Aí, só que eu já tô falando do Natal. Exato. Não pode. Aí, mas o que você quer? Aí eu aprendi, às vezes, a ter essa conversa mais direta. Tipo, tá, eu tô me sentindo assim por causa disso, e eu gostaria que você fizesse isso. Pronto. Acabou a conversa claro. aí. Então tá bom. Tem um livro... Entendeu? E aí dá certo. Tem um livro que, na verdade, não tem mais. Existe um livro que ele é incrível, e ele deixou de ser editado no Brasil. Então, procurem no sebo, não adianta ir na Companhia dos Livros, nós não temos. Ele chama Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? E ele foi escrito por um casal entre si, que também são terapeutas de casais. E eu juro pra vocês lerão o livro e dirão assim, tem uma câmera escondida na minha casa. Mas ele é lá da década de 80, da década de 90, e continua atual. E nesse livro, a maior parte das vezes, eles contam desentendimentos que são pura e simplesmente porque um não entendeu como que o cérebro do outro funciona. O homem é prático e o pensamento dele é linear. Por isso que quando eu chego em casa contando que eu briguei com a Marila, o meu marido já quer que eu encerre a minha amizade com ela, porque ele é prático e linear. Ela está me contando o problema, se ela me contou, ela quer que eu resolva. Por isso que eles nos dão soluções e a gente fica bravo. Eu só quero contar. Não, ele quer dar solução. E a segunda parte é que eles querem dar uma solução definitiva, que acaba com a amizade. Não, mas não é isso que eu quero. Eu quero que ela entenda esse meu lado para eu também entender esse outro lado dela. E eles precisam disso. Que o óbvio seja dito, que seja esclarecido e que seja dito diretamente. Quando nasceu a minha neta, eu chegava lá na casa do meu filho e falava assim para a Gabriela, minha nora. Gabriela, o que você quer que eu faça? Porque eu pensava assim, às vezes você chega numa casa de uma parturiente e assim, a pia tá cheia de louça, a sala tá virada do avesso, a água do banho ainda tá na banheira. Não coloque a mão. Ela sabe o que ela precisa. O que você quer que eu faça? Às vezes ela falava, pega o bebê e dá uma volta. Tá, você quer que eu dê uma volta de 2 horas, que é dar leitinho? Ou você quer que eu vá lá embaixo no prédio e 40 minutos? Não, 40 minutos. E quando eu voltava, ela não tinha feito nada do que eu teria feito por ela. Ela tinha feito uma outra coisa que para ela era muito importante naquele momento. E isso a gente faz no casamento. A gente chega e invade o espaço do outro, fazendo uma coisa que o outro não quer, ele não tá precisando daquilo, né? Então, às vezes não é a comida quentinha em cima da mesa que tá fazendo falta ali para vocês voltarem a ter. Sim, no meu caso não é arrumar o guarda-roupa dele que ele quer, ele vai ficar irritado de arrumar o guarda-roupa dele, ele quer outra coisa. Exato. Mas Paula, e assim, uma solução pra gente poder passar para outro caso? Qual seria uma solução que você vê para essa mulher? Eu sei que é muito superficial, né? Assim, a gente soube poucas coisas, mas tem saída? Vocês duas aqui, estamos com 2 psicólogas, né? Tem saída para esse problema? O jeito que ela fala, tenho a impressão que, cara, já não dá mais, né? Mas é assim Mas que ela se chega, ela né, quer Marila? procurar a solução, por onde ela poderia começar? Eu acho que a gente pode começar da seguinte forma. O paciente, vou colocar na minha linguagem, né? Ele chega dessa forma, as pessoas chegam dessa forma dizendo, olha, não tem mais jeito, eu tô aqui na terapia só pra ver se tem alguma coisa que dá pra ser feita. É mais ou menos assim a postura. Há algo a ser feito, só que é o que eu digo, as coisas hoje em dia estão muito superficiais.
Então, falta essa profundidade no olhar. A forma como ela descreveu, eu acolheria, obviamente, como eu faço com todas as pessoas, com muito amor, com muito carinho essa dor, porque é o que ela precisa de imediato, um acolhimento. Porém, ela precisa desse acolhimento onde ela olhe com muita profundidade pro todo, porque assim, não é só a filha que é o resultado, né, que é o fruto ali desse casamento. Esse relacionamento, quem eram eles, como ela colocou ali anteriormente, quem é esse homem depois que essa filha também chegou? Porque assim, o que eu vejo às vezes as pacientes? Elas colocam uma extensão do pensamento. Então assim, o meu marido tem que ser aquilo que eu imaginei que ele seria como pai. Mas isso é o pensamento feminino. Então, assim, idealizou um pai ali, vai ser desse jeito. Aí o cara não faz nada daquilo. Mas esse pensamento é nosso. O cérebro masculino é diferente. Então, assim, o cara não conseguiu nem dizer, ei, eu quero tentar ser pai dessa forma. Posso. Porque aí a mãe que idealizou tudo, se não for daquele jeito, tá errado. E como ela colocou assim, né, é muito na dor a fala, quando ela diz assim, queria ir embora, ou seja, eu vou eliminar. Mas peraí, né, por que você casou? A primeira coisa, entendeu? O que você entendia de casamento? O que você entendia de quando você fosse colocar um inocente no mundo que não pediu pra nascer? Então, assim, vai exigir um olhar pra dentro, vai exigir menos distrações. Eu diria, se você fica muito na rede social, essa pessoa que mandou essa caixinha, se recolha um pouco da rede social, busque ajuda psicológica, se é que não faz ainda. Se faz e não tá funcionando, busque outra alternativa. Mas, assim, exige paciência o processo e não elimine nada agora. Se um dia que tiver que se divorciar, se tiver que deixar o cara pra trás, isso pode até acontecer. Mas antes dessa alternativa, que é a última, ao meu ver, o processo é pra dentro, o olhar é pra dentro. E não vai ter como eliminar essa questão de dor, de frustração. Nada disso se continuar atacando o outro. Porque pra resolver problemas no casamento, ou você joga no mesmo time e acha estratégia pra aquilo tudo, ou realmente é o divórcio. Só que aí daqui a pouco vem o quê? Um arrependimento. Porque um divórcio, quando ele é decidido às pressas, depois tá no consultório de novo o quê? Me arrependi, deveria ter tentado porque arrumei o outro e o problema tá pior E ainda. o outro é igual, né? Aí vai Exato. outro homem, Ou outro pior. igual. Ou pior até, é verdade. E uma questão também que veio aqui é sobre o ui. A dificuldade que temos para ter momentos de intimidade, né? Quando temos alguém. Para melhor é o carinho que recebemos e para pior é que nunca mais estamos sós, até no abraço. Gente, as minhas filhas são assim, tipo, a Mona Lisa estabeleceu isso e pior que a Pérola já tá junto também. Se ela vê eu e o Thiago dando um abraço, ela corre e abraça também. Não, tem que ser os três. Aquele negócio que é uma brincadeirinha, mas ao mesmo tempo a gente tem momentos que a gente abraça e as horas assim, aí a gente explica. Filha, mas a gente se ama, a gente também tem o nosso momento, né? E a gente entende, mas eu acho que preciso pontuar, não sei se estou certa, mas eu pontuo que agora, abraçou, agora deixa a mamãe e o papai abraçar também. Para elas verem também que a gente se ama, né? E tal. Melhor, outra pessoa, companheirismo. Pior, intimidade e tempo a sós. Essa aqui, para melhor é que Deus ensina a amar mais o próximo do que a nós mesmos. Pior, não sei, não tem. Essa aqui tá otimista. Plena. Tá plena, gostei dela. Atingiu, zerou o videogame. Zerou Ela devia estar aqui. game. É a nossa próxima convidada. Tem que ensinar isso pra gente. Melhor amadurecimento e cumplicidade. Pior, intimidade, tempo a dois nos primeiros anos. Então, aqui está. Vamos agora para essa parte de intimidade. Bom, eu quero começar falando. Comece. No comecinho de Harry Potter, logo que contam pra ele que ele é um bruxo, ele fica todo animado. Que ele fala, nossa, eu vou fazer tudo com mágica. Mas contam que tem uma consequência. Para fazer qualquer coisa com mágica, você vai gastar a mesma quantidade de energia que você gastaria fazendo isso sem a mágica. Sem a magia, né? Pra quem não sabe do Harry Potter, eles são bruxos, né? E tudo mais. Não existe conquista sem dor. No pain, no gain, que o pessoal fala na academia. Eu não frequento, mas sei das falas. Não vou, mas sei das falas. Ou você tem o desgaste de determinar uma disciplina que permita que você tenha momentos a sós com o seu cônjuge, ou você vai pagar o preço de não ter momentos a sós com o seu cônjuge. Filhos dentro de casa, precisando de você,
dura 18 anos. Casamento, a ideia dele é durar muito além. Quando o Vitor fez 18 anos, Beatriz tinha 12. Eu perdi completamente minha função existencial dentro de casa, porque ele tirou carteira, ele queria dirigir, ele levava ela para todo canto, que era o que eu ainda fazia, porque uma menina de 12 anos, ela tem que ter já, a mãe tem que ser o máximo a motorista dela. Claro que você resolve matrícula, coisa, mas na rotina segunda, terça, quarta, não é? Você é no máximo a motorista. Aí ele virou o motorista, eu falei, e agora? Eu sou o quê? Né? Aí eu virei só a gestora emocional, de moral, mas tudo bem. Mas e se eu joguei todas as fichas em ser isso? Isso só vai durar 18 anos. O meu cônjuge vai me esperar 18 anos? Daqui 18 anos eu consigo virar para ele, bom, agora vamos conversar? Quem é essa pessoa daqui a 18 anos? Então, no meu ponto de vista, você tem que saber. Vai doer. Você só tem que saber que dor que você quer se dedicar. Eu dedicaria, como dediquei, uma dor à disciplina das crianças. Então, a partir de 9 horas, quando eram maiorzinhos, né? Quando é pequenininho, tem toda a questão. Tá cada um no seu quarto. Então, a partir de 9 horas da noite, o meu tempo é com o meu marido. Ah, podemos assistir todos televisão na cama da mãe? Podem. Até às 8h45. 8h45, tinha um desenho, lembra do Topodídio? Falava pepeque, pipi, escova de dente, pijama e pra caminha. Vai cada um pro seu quarto. Sua opinião. Eu não tenho a minha opinião direito, né? Porque eu não vivi isso ainda. Eu só fico pensando que vai ser bem complicado. Porque lá em casa eu sou matutina e o Arthur ao contrário. O Arthur é matutino, eu sou noturna. Então já é meio difícil conciliar a hora, assim. Eu fico pensando, meu Deus, depois dos filhos, como é que vai ser, né? Mas eu achei interessante, assim, essa questão da rotina. Eu tava conversando com uma amiga e ela me falou... eu coloco as crianças pra dormir 7h30. 7h30 eles já estão dormindo. Então a gente tem das 7 até... 8, 9, 10, pra ficar nós dois juntos. Jantam juntos, tem ali um momento de assistir alguma coisa e tem um momento de ter a intimidade deles. Então, eu fiquei... Nossa, isso me ensinou, né? A importância de ter uma rotina para que você priorize o seu tempo com o seu esposo também, né? Porque, de novo, naquilo que a gente falou, se você só se volta para o filho, a relação vai ficar... A gente mesmo sem filhos... Tem um esforço do dia que você não tá tão afim, do dia que você tá com preguiça, do dia de não sei o quê. Você tem que não negligenciar este assunto. No casamento não é igual no namoro, né? Exatamente. Que tudo é fogo, tudo é vontade, né? É outra história. Então, você tem que ter ali a disciplina de... Não, você vai fazer. Mesmo você, às vezes, não estando super afim, mas você vai fazer. Por amor, por ceder, porque faz parte, né? Com filhos, mais ainda. Então, é mais uma coisa que você precisa priorizar. Em casa não tá dando certo. Sei lá. Puxam, vai sair, deixa com alguém. Pega um vale night, né? A importância de ter a rede de apoio, né? E se as crianças têm uma disciplina, por exemplo, para dormir, que é cedo, você fica mais tranquilo até do vale night, entendeu? Porque se as crianças vão dormir 7h30, é muito mais fácil ela falar assim pra mãe, pra irmã, pra alguém do ou pra uma babá apoio, que ela vai ou pra uma contratar. babá, porque ela sabe que a pessoa vai ficar sentadinha ali para... Just in case, se acontecer alguma coisa. E não que vai ter que fazer toda uma rotina, que ela tá com medo da pessoa fazer, né? E hoje em dia nós temos uma tecnologia incrível, né? As babás eletrônicas, eu tô no outro lado do mundo e eu consigo ver o quarto da minha casa. Então, assim, já aumenta a segurança, né? E até isso da rede de apoio, né? Eu percebo assim, tem algumas amigas que... mas eu não tenho rede de apoio. E aí eu vejo que muitas vezes eu me ofereço do tipo assim, quando precisar, deixa as crianças comigo. Nunca procuraram. Então, às vezes, você diz que você não tem rede de apoio, mas não é que você não tem, é que você não sabe usar a sua rede de apoio. As mulheres, eu acho que tem muito uma culpa e não conseguem pedir ajuda, né? Sim. Nem pro cônjuge, que não deveria ser ajuda, que é uma coisa, né? Mas ela não fala, ela acha que ela tem que fazer tudo sozinha, ela acha que quem pareia o Matheus que o embale. E também não vai pedir pra uma amiga, não vai pedir pra vizinha e tal. E a outra coisa é que sair da caixinha, né? Porque às vezes a gente está falando de rede de apoio à noite, mas você pode muito bem pedir uma rede de apoio num sábado às 14h. E por que tem que ser à noite o seu ui? Exatamente. Entendeu? Por que você tem que esperar chegar à noite, que você tá cansada, tá desgastada? Eu vou até falar uma coisa aqui. Dependendo da festa que a gente vai, eu que não tenho criança em casa e nada, dependendo da festa, eu bato o olho na festa e falo, cara, essa festa aí nós vamos chegar
muito cansados. Eu prefiro namorar antes de ir. A gente já vai namorado, então se eu e meu depois marido... a gente namorar é ganho, mas já tá resolvido. Eu e meu marido, se a gente vai no rodízio de comida japonesa ou no rodízio de carne, rola antes. A gente já se organiza pra antes, porque depois a gente não vai. Vai chegar os dois bafuridão lá. Você acha que vai rolar? Não, a gente já se garante antes. No porque começo não... do casamento eu não tinha essa experiência, né? E eu sou muito noturna, então pra mim é tipo assim, só na hora antes de dormir e tal. Aí quando chegava a hora, tô cheia, eu não consigo. Sim, direto. Aí eu comecei a aprender, não dá pra fazer depois de comer, não. Sai da caixinha, entendeu? Sei lá, dependendo de como que é a profissão de vocês, as crianças já estão indo pra escola. Que tal, assim, ó, uma quarta-feira, 3h, né? Não, Então eu posso contar uma intimidade? Vai, conta. Solta uma lanterna aí. Se tiver, Cadê solta o uma sino da lanterna. Elaine? Cadê o sino da Elaine? Você trouxe, tá? Eu tenho que trazer. Eu levei um dia e não Nunca trouxe. mais voltou. Puxa vida. Mas eu vou trazer pro próximo, não me deixe esquecer. Até esqueci ainda. A intimidade, tá? Qual delas, meu Deus? Ela falou de quarta-feira da tarde. Como que é? Como é que é? Vai, fala aqui, ó. Bora. A gente, eu sou mais diurna, mas meu marido é mais noturno. E aí era uma dificuldade também, porque à noite eu chego assim, 10, 9h30, as minhas crianças não dormem tão cedo, elas dormem entre 8h30 e 9h. Às vezes só vão embalar mesmo 9h30. E é ele que faz dormir. Então, aí eu já tava dormindo lá na cama. Então, a gente começou a mudar as rotinas pra de manhã, né? Pra hora do banho cedo, quando elas já estão na escola. Porque aí já estão na escola, né? E facilitou a vida e tal. E aí, a intimidade que eu vou contar agora é assim. Falei, puxa vida, ontem à noite, eu sabia que ele tava afim. E eu tava com muito sono, já tava quase dormindo. Aí ele veio, sabe quando dá aquelas cutaquicas? Eu já tava dormindo, vai cutucando. E não. Falei, poxa, deixei ele na mão ontem, né? Que eu fiz? Fui fazer uma surpresa no escritório dele. Maravilhosa. Cheguei no escritório com uma roupa por baixo. Falei, você tem cliente pra agora marcado? Não. Falei, então tranque a porta. Então, tranque a porta e vamos lá. O Thiago vai amar que eu tô contando essas coisas. Cheguei. Gente, ela conta só pra nós três. É, só pra Mas nós, só, é. Porque é isso que você falou de sair da caixinha, por isso que me lembrou. Porque às vezes a gente acha que precisa ter um momento especial, precisa ser à noite, precisa ser numa viagem, precisa ter um preparo. Mas, cara, faz como que dá. O problema é que a gente é preguiçosa e gasta tempo, muitas vezes, com coisas que não são tão necessárias. Por exemplo, fica no celular a noite inteira, enquanto um tá fazendo dormir, ou então estão todos na sala, ali, cada um na sua tela, as crianças com uma tela. Não tem um relacionamento, algo que ajude a acender aquela chama, não tem nenhum... Cobra dele, mas ela também não faz, então aí parte dos dois. Cara, não tem milagre, não é instantâneo. E eu ouço muita mulher falando assim, que... mas eu tô muito magoada, eu tô muito exausta, eu não sinto mais vontade. Sobre o Yui também tem que ser conversado diretamente. Olha, tal toque me deixa mais afim, né? Tomar banho com você me deixa mais afim. Ou, não sei, assistir um dorama e o rapaz beijou ela embaixo do guarda-chuva. A gente pode replicar essa cena, né? O nosso companheiro, ele né? Deus nos fez um com ele. Então, ele não é pra gente ter com ele, assim, esses segredos. E se ele rir da gente, é hora da gente sentar e falar, amigo, eu vou rir de você quando acontecer alguma coisa com você também. Tá tudo bem. Tá tudo bem ser bobo, ser idiota com o nosso companheiro. Porque é pra isso que ele tá ali, pra ser o braço direito na hora do perrengue e pra ser quem vai dar risada de mim na hora que eu vou passar uma situação complicada. E vai dar certo. Agora... Se eu quiser que ele também adivinhe, aí também não vai rolar, né? Mas você vê, né? O sintoma vem exatamente aí. As leituras que a gente consegue fazer, porque esse conhecer um ao outro,
que não foi bem feito no decorrer do caminho, quando chega depois da maternidade, chegam os filhos, ou sei lá, o casamento caiu numa rotina, as pessoas começam a transformar em problemas aquilo que, assim, olha, é um ajuste que a gente vai ter que fazer, é uma adaptação que vai ter que acontecer. Essa questão da sexualidade, as mulheres, quando já chegam pra terapia, elas já chegam assim, eu não quero mais, eu não tenho vontade, aí o que eu faço? Tá, vamos então, médico, vamos fazer um monte de exame, vamos ver como é que você tá de hormônio, vitamina, funcionamento, atividade física, etc e tal. Verificou a parte física, agora vamos pro campo emocional. Mas a maternidade me suga muito. Aí você ajuda a pessoa também a entender aquilo ali, mas assim, você precisa olhar pro teu marido, pro teu casamento. Aí vem às vezes aquela história, não, mas Paulo, eu tô muito cansada. Mas qual que é o benefício que o sexo traz também pra você? Porque é como se assim, não, eu não vou, meu marido tá lá querendo, mas eu tô indisposta, não dá pra mim. Mas, querida, não é só sobre o seu esposo, é sobre essa unidade, é sobre esse casal, é sobre você e o que o sexo traz pra você também. Então, assim, é por isso que eu bato nessa tecla e eu fico até repetitiva, porque as pessoas não olham para aquilo que precisa ser visto. E como a gente vive numa era muito digital, as distrações do celular... Tem paciente que eu falo, olha, quanto tempo seu celular tá dizendo que você tá aí na rede social? Aí a paciente vai lá, olha, às vezes meio sem graça e até mostra, né? Então, desse tempo, o quanto você podia estar investindo na questão da sexualidade com seu marido? Isso de sair da caixinha também, já te devolvo a pode, linha, né? Pode ir. Essa questão, assim, as pessoas engessam muito a questão do sexo. Tipo, vou colocar todos os filhos pra dormir e aí, assim, eu vou. Gente, eu trabalho muito isso com mulher casada. Por quê? É exatamente, olha, é na hora do almoço que dá tempo? Tem alguém ali que tava olhando as crianças e tal, tipo, vocês acordarem e alguém tá mais disposto, é no meio da tarde. Eu sempre sugiro isso. É um trabalho que dá pra fazer uma surpresa pro marido, cara, vai lá, é teu. Deus te deu, entendeu? Então, assim, essa criatividade, essa ousadia que a mulher tem. Só que a gente, é o que eu falo, quando a gente não se cuida, a gente não se desenvolve, a gente vai virando um limãozinho azedo. Aí, filha, quando a gente azedou, a gente azeda todo o ambiente. Devolver. Amargurado. Não, é porque você falou do tempo, né? Tem um livro do Paulo Coelho que chama 11 Minutos. Sim. E ele é a história de uma prostituta, né? De uma brasileira que acabou se prostituindo na Europa por N coisas que acontecem no livro. Mas o livro chama 11 Minutos porque ela conta que ela começou a marcar que do tempo que ela passava com cada cliente envolvido no ato sexual em si, era só 11 minutos. Entendeu? Mesmo que fosse o cliente que pagasse para ficar 4 horas com ela, eram 11 minutos. Né? Então, assim, 3 horas e meia de rede. Né? Exato. Tipo, vamos lá, vamos dizer que você foi mais demoradinha, 15 minutos. Né? Mas não é assim que eu quero aquele do filme. Cara, então é o seguinte, se a Daiane dos Santos quer fazer o salto maravilhoso lá, ela treina 8 horas por dia, não é? Para que aquele 1 minuto dentro da arena seja espetacular. Se você não for treinando, nunca vai acontecer a noite memorável. Na prática, exato. Porque você não vai estar desenvolvendo as intimidades. Não vai saber que, é pegar na orelha. Não gosto que encoste no meu cabelo. Você tem que fazer todo esse treino para que daí você chegue nas noites memoráveis da sua vida. E eu acho que um exercício muito bom é escrever. Tipo, todos os problemas que eu já tive no meu casamento só foram resolvidos ou iniciaram as resoluções a partir do momento que eu escrevi, porque eu consigo entender realmente o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, o que eu quero, porque às vezes a gente só reclama por reclamar. A gente entra no modo automático de reclama, e nem sabe mais do que tá reclamando, o porquê. Então, uma vez, quando a gente tava nessa fase de transição, foi quando a Momô nasceu, foi quando surgiu a Quinta Apimentada, que eu comecei a falar sobre esses assuntos, que foi um momento interno, de reflexões internas, que eu não compartilhava explicitamente, mas eram porque estavam aqui dentro. E aí, abri a questão e descobri quanta gente passava pelas mesmas coisas que eu estava passando ali em secreto, né? Mas, nessa época, eu fiz uma lista de coisas que eu achava que me ajudariam a ter mais vontade. E pedi para ele fazer também. Nessa lista, iam, por exemplo, qual que era a frequência ideal para ele. Eu quis saber, mas... Tá, o que é bom pra você? Quantas vezes na semana? Quantas vezes no dia? Quantas vezes no mês você seria o ideal? Seria o sonho? Tá, esse aqui é demais pra mim, mas e se fosse tanto? Seria legal pra você? Pô, já melhorou. Sabe umas conversas difíceis, mas que são essenciais, porque é difícil essa conversa pra muita gente.
Eu pergunto aqui, você já teve essa conversa? Você já perguntou pro seu marido quantas vezes você acha ideal furunfar? Eu tenho uma ferramenta para ajudar. Lá na livraria vem. Chama Puxa Conversa para Casais. É uma caixinha de cartas, Eu tenho no consultório. né? E aí, vocês podem ter em casa, tudo. E daí, você sorteia uma carta, faz a pergunta, o outro tem que responder. Depois é a Legal. vez Excelente. de inverter. E é uma oportunidade do casal descobrir. Porque, às vezes, igual naquele... minha avó responda para mim, minha mãe responda para mim. Às vezes, você não sabe como perguntar. Sim. E não sabe o que perguntar, né? Então, você se identifica que foi o que você fez, foi lindo. Você abriu a sua dúvida para o mundo. Eu que tenho esse problema, ou será que as outras pessoas pensam assim? E você recebeu uma noção de que todo mundo passa o perrengue. E que outras pessoas poderiam te trazer algumas ferramentas para te ajudar. O Puxa Conversa Casal, gente, é Legal, incrível, é super legal. legal. E é uma descoberta, né? Porque às vezes eu empresto para os pacientes para exatamente desenvolver a questão do diálogo. As devolutivas são maravilhosas, porque as pessoas, assim, nem todas, né? As pessoas chegam e falam assim, cara, a gente não conseguia responder a primeira pergunta. Aí depois da terceira, a quarta, a gente começou a criar um clima. Aí você fala assim, mas como é que o casal não tinha um clima para responder? Você vê, porque Gente, não eu tem juro, treino. eu fico fala. muito fazendo essa pergunta. Como assim? Sabe? Exato. Eu acho ótimo que tenham as ferramentas, mas ao mesmo tempo eu fico assim, como assim? A gente precisa de uma ferramenta pra gente conversar. Eu fico Mas é que pra chocada, você, né? pra você é normal. Você tem muita facilidade em falar. É demais. Falar com seu marido. Você tem essa. Mas é impressionante o nível de que as pessoas não conseguem falar desses assuntos com as pessoas. E às vezes a mulher consegue falar, mas o homem não Não. consegue. E acho que até não é só, né, com o outro. É entre pessoas. Às vezes, quando eu vou puxar esse assunto de sexo, a Mira até às vezes fala que eu conto umas coisas pra minha mãe. Ela, você contou pra sua mãe? Aí eu pensei esses dias, você contou pra 23 mil seguidores. O que é contar pra minha mãe? Minha mãe não é nada na filha do pão, né? Não é? A gente Com todo precisa respeito, disso. mas assim, minha mãe, né? Mas assim, desse tabu, né, de falar sobre isso. Gente, tá tudo bem, falem sobre isso, porque faz parte. Mas é mesmo, né, culturalmente, principalmente essa questão sexual, é muito difícil, né? E aí eu tenho agora um negócio pra contar, que uma situação anedótica vivida. Intimidade também? Não é intimidade. Não é intimidade, mas eu quero aproveitar o know-how das psicólogas aqui, porque de repente alguém que tá nos assistindo tá vivenciando isso e isso precisa de uma ajuda especializada. Eu acho que não dá pra ser só na mudança de rotina e tal. Há muitos anos atrás, muitos mesmo, eu nem morava aqui ainda, durante uma conversa entre casais amigos e tal, um amigo fez uma brincadeira mais pesada, a outra, que não era esposa dele, virou e respondeu com um grande palavrão. E ele pegou e usou a seguinte fala: é com essa boca que você beija seus filhos? E aquilo gravou na minha cabeça, sabe? Porque eu falei, que escolha interessante de colocação, né? Porque era normal falar assim, nossa, você falando palavrão, ou você já contou pro padre que você fala assim, né? Mas é com essa boca que você beija seus filhos, aquela frase gravou. Sabe aquelas situações da vida que Sim. clica, fica na tua cabeça? Passou. Anos depois, a esposa dele estava passando por uma situação muito complexa. Sentamos, como posso ajudar? Não, só me escutando, escuto. E aí ela contou que desde que os filhos nasceram, complicou entre eles, entendeu? Desde que os filhos nasceram, ele só aceitava algo muito tradicional e muito raramente, e ela ficou meio intocável para ele, porque ela era a mãe dos filhos dele. Entendeu? E aí, na hora que ela me contou isso, a frase dele para a amiga me veio à mente. E aí eu falei, puxa, ele tem, né, algo conceitual, ele trouxe da família, mas ele tem uma trava. Ou seja, mãe não transa. Se a minha esposa Mãe é um ser imaculado. Se a minha esposa é mãe, ela não transa, né? Infelizmente, o relacionamento deles realmente desmanchou e tudo mais. Mas, assim, tem isso, não tem? Tem.
E muito. Quando você começou a falar e você concluiu ali, eu fiquei pensando, né? Os acessos que as pessoas têm também, por exemplo, a questão da maternidade, que é o nosso, né, assunto principal. Muita coisa que não é resolvida nesse processo pessoal, né, Marila? Você pode complementar de autoconhecimento, da identidade, da personalidade. Quando não resolvido, vai ser acessado diante de uma situação como casamento. E nem todo mundo tem essa bagagem para pegar isso na mão e falar, caramba, é hora de resolver isso. Entende como uma crença, aquilo limita o comportamento e a postura, igual você colocou, infelizmente o casamento foi desfeito, né? Uma relação que, assim, ali já tinha um sintoma, poderia ser revertido e desse caos tirar um bem muito maior, com certeza, mas essa disponibilidade, o ato de conseguir conversar, de buscar ajuda especializada, né, para poder dar uma continuidade. Eu vejo muito assim, às vezes nas primeiras gestações, as mulheres acessam muitas demandas que são da infância. Algumas mulheres, né, que estão ainda com uma lacuna de personalidade ali, imaturidade, assim. E isso, a gente tem a oportunidade de reverter. Só que dói mexer em muitas demandas pessoais. Então, assim, muitas pessoas evitam. E aí, aquilo às vezes vai transferindo para os filhos e vai aquela coisa, entendeu? O negócio vai desenrolando. Não, é bem isso mesmo. E a gente tem a tendência de achar que os homens sempre são desenrolados, né? Mas não é uma realidade. Exato. A gente já acompanhou alguns casos que as dificuldades vinham dos homens na relação sexual. Isso. Ou de falar sobre, ou de desenvolver, ou de fazer coisas diferentes. É um tabu dizer que o homem é sempre pegador, o homem ele se resolve. Não, na verdade não. Exatamente. A gente já aconselhou alguns casos assim da dificuldade vir do homem. Aqui tem algo que eu acho que pode ajudar, que é um depoimento. E aí é que a gente entra no nosso quadro Tecendo Comentários. Que é tecendo comentários sobre essa mensagem que eu recebi. Eu tô grávida do meu primeiro filho. Na teoria era para ser um momento feliz. Só que na prática eu me sinto sozinha. Meu marido mudou muito desde que engravidei. Ou talvez tenha sido eu, não sei. Ele tá sempre ocupado, sempre cansado, sempre estressado, sempre no celular. Parece que tudo agora gira em torno das coisas que a gente precisa comprar, da reforma do quarto, das contas, mas ninguém fala sobre como a gente tá, como casal. Eu já sinto que a gente se afastou muito e tenho medo, muito medo de que depois do bebê nascer isso piore. Pode. Não sei se falar. Vou até pegar minha blusa que deu frio, peraí. Pode ir. Vou passar por baixo. Eu penso que a gente falou mais cedo, a gente tem que ler o homem é prático, né? Nós conseguimos estar conversando aqui e resgata um menino aqui, já ergue, já passa um café e a história continua. Eles não, eles vão fazendo uma coisa de cada vez. Não sabemos toda a história, faltam dados. Será que não está sendo colocado essas demandas também? Porque tudo bem para blogueira lá da internet falar, olha, vamos fazer um checklist. Todo dia você confere o que você já resolveu para o seu bebê, para a chegada do seu bebê. Só que se você fizer isso para um homem, ele está se sentindo cobrado o tempo inteiro de que aquelas demandas têm que ser resolvidas. Daí entra a questão material, né? Da onde está vindo o dinheiro para resolver tudo isso. O que a gente realmente precisa para que uma criança chegue, né? Nenhuma criança deixou de nascer no mundo porque o quarto não estava pintado ainda. Nenhuma criança deixou de nascer no mundo porque o berço não estava pronto. Nenhuma criança não sobreviveu ao parto porque as fraldinhas de boca não estavam bordadas. Então, de repente, a gente tem que tirar também da cabeça deles essas demandas todas do que eu quero, porque eu quero pronto, porque eu quero... para que ele tenha tempo de olhar para qual que é a função dele nesse momento da gestação. Porque a gestação está só com a mulher. Como é que o homem... E às vezes também essa questão da gestação em si, eu acho que pode rolar uma trava nos homens. Em alguns homens rola. Meu marido mesmo rolou bem no finalzinho da nossa gravidez, quando tá na primeira, né? Aquele barrigão. Ele me perguntou, ele falou assim, tá tudo bem pra você? Achei muito delicado da parte dele. Porque eu tenho algumas dúvidas se não pode afetar, se não pode machucar você, machucar bebê. Eu não vou falar a piadinha que eu fiz pra ele, mas tá bom. Tá. Já foi, né? Eu vou falar, mas não assista esse episódio. Já. Não. Cadê o sininho?
Diz que veio Mas pra tá bom, causar, pero não sabedoria, mucho. sabedoria. Eu vou ouvir a voz sábia. Não, eu vim pra causar, mas não pra deixar ser cancelado. Ai, Primeiro ótimo, episódio. ótimo. Mas, assim, então ele teve essa delicadeza, esse carinho, esse cuidado, e ao mesmo tempo, aí eu falei assim, mas por quê? Pra você, ele falou assim, eu confesso que eu tô um pouco desconfortável. Eu fico preocupado, então eu não tô como sempre. Só que a gente tem essa liberdade de conversar, né? Aí eu falei assim, não, eu já até conversei com a minha médica até quando que a gente pode ir. Eu não tinha nenhum problema, nada que me restringia. Ela falou assim, a gente pode ir até o último dia, até ajuda e tal. Então, foi uma questão pra ele. Talvez também pra esse, eu não sei de quanto tempo já tá a gestação e tal, mas talvez pra ele seja uma questão. Os seios da mulher muda? Pra mim mudou muito. Eu não gostava que encostava, assim, todo o período da gestação até amamentar, o período de amamentação, eu precisei de um tempo pra poder voltar a tocar no meu seio. Porque parece que ali se tornou um lugar de alimento apenas, sabe? Então, o corpo da mulher muda, o homem tá ali vendo uma nova mulher, um barrigão, um peito, tal. O que tá acontecendo, né? E Temos que saber não mais sei. sobre essa gestação, né? Às vezes teve alguma intercorrência, ela ficou mais frágil, ele tem mais medo. Eu entendi que não é só sobre a relação sexual, né? A Não, fala. não. É, Na verdade, nem, não ela é nem sobre- cita. Eu só tô falando que pode ser uma questão, né, Aham. do distanciamento. Porque me parece que é uma questão de ressignificar quem é. Né? Por exemplo, eu voltei a tentar depois de emagrecer. Me deu tilt que eu estava emagrecendo. Nossa, eu tô emagrecendo, então eu tô alcançando o objetivo. Faltou um pouquinho pra alcançar, mas tá bom. Tô alcançando o objetivo. E agora? Agora tá mais perto de eu voltar a tentar. Me deu crise de identidade mesmo. Eu entrei nos dias bem pra baixo, porque eu não reconhecia meu corpo novo, que já estava se preparando para o corpo grávido. Então, às vezes, o que falta é o que a Paula tinha falado de olhar pra dentro de si. Ela tá falando, né? Todo mundo pergunta de tudo, do quartinho, do não sei o quê, mas ninguém pergunta da gente. Mas por que eu preciso esperar o outro perguntar de mim para que eu olhe pra mim? Talvez falta isso, falta ir olhando para si quais demandas que realmente estão acontecendo. Preciso ir para uma terapia, preciso ressignificar meu casamento. Meu casamento agora já está mudando mesmo antes dessa criança chegar. Já chegou, né? Mas chegar, nascer. Existe Talvez falte até isso. a psicologia, tem a Ana, sabe a Ana? Sim, é neonatal, perinatal. Perinatal, né? Que é bem importante, que acompanha o psicólogo, a psicóloga acompanha a mulher nessa fase de gestação. Também é bem importante. E outra pergunta que eu faria é assim, essa gestação, ela foi combinada, aceita, tudo certinho? Porque tem isso, né? Às vezes a gestação foi um susto para os dois, mas tem muito homem que se ressente, ele acha que a mulher teria mais poder sobre essa decisão de ficar grávida ou não. Né? Isso também é um quadro que às vezes pode acontecer, mas às vezes não tem nada a ver. Um susto para os dois, e ele tá ressentido porque ele tá abrindo mão, tá sacrificando todo um planejamento dele que estava pronto para prestar atenção nessa necessidade de agora. E aquilo também que eu vejo assim, né? Deus fez as coisas e as pessoas numa perfeição tão grande, né? Pra quem acredita ou não, mas assim, o ser humano é uma obra de arte muito perfeita. A gente chega perto de algo tão inexplicável e tão explicável ao mesmo tempo. Mas, assim, essa falta desse zelo e desse cuidado de olhar e desenvolver aquilo que precisa faz com que as pessoas queiram eliminar tudo. Então, as coisas ficam muito complexas, surge um pequeno problema que é do dia a dia e vai aparecer e se torna assim, meu Deus, é muito grande, vamos eliminar, isso é complexo demais, tem o divórcio, essa criança precisa de uma terapia. Assim, calma, né? A gente precisa olhar para aquele homem que é uma pessoa, antes de ser o pai e o marido ali. Precisa olhar para aquela mulher que é uma pessoa também. E são duas pessoas tentando aprender a viver nesse mundo. Então, assim, essa pressa de querer resolver muita coisa, surgiu aqui um incômodo. Não dou conta. Minha vulnerabilidade apareceu. Socorro, também não vou dar conta. Então, assim, todas as nossas demandas que são incômodos que vão aparecendo, se eu não tiver a paciência de olhar para tudo isso, eu vou transformar tudo num problema. A minha vida vai ser um problema. Os meus filhos vão... Tudo vira problema. Então, assim, essa delicadeza, sabe? Eu diria assim, respira um pouco, sabe? Olha pra dentro, tem essa calma de desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido. A graça de gerar uma criança não é toda mulher. Quantas mulheres tentam e não conseguem, né? Então, assim, poxa, meu filho veio e agora tudo virou um problema. Não é o seu filho.
é você que precisa de ajuda, né? É você que precisa olhar pra dentro e se desenvolver. Sim. Eu desenvolvi uma sigla com todo respeito, tá, mulheres? Todo respeito. Que nós, gestantes, tentantes, somos do grupo LGT. Loucas, gestantes e tentantes. Porque a gente fica realmente enlouquecida nesse processo, né? De maternar. Desde tentar, desde planejar tentar, desde se preparar, desde fazer exame. Então, é um processo, de fato, enlouquecedor. A começar do biológico. O corpo muda totalmente, né? Tem coisas que você nem imagina que acontecem ali no processo de gerar um filho. Então, a gente precisa ter esse olhar mais aplicado mesmo para nós, de entender que alguma coisa ali vai mudar e muitas coisas vão mudar e a gente precisa se atentar para isso. Se preparar, né, para isso. Porque não só fisicamente. Tem o checklist lá do que precisamos comprar, mas não tem do que precisamos tratar, né? A psicologia perinatal trata isso, né? A Enaile, também nutricionista materno-infantil, ela também tem o enxoval nutricional, que é como você vai preparar nutricionalmente para receber essa criança. É uma atenção que a gente... Acho que não tinha tanta orientação antigamente, né? Era tudo tão no natural. A minha mãe... A minha mãe fala assim, oi, pra que tanta coisa? Então, eu começo dizendo uma coisa. Eu sinto muito por vocês. Porque vocês estão vivendo isso tudo, né? Que é uma graça, numa época em que existe uma cobrança tão grande por ser eficiente, por ser perfeito, por ser lindo. Gente... acontece desde que Deus pôs o homem no mundo, né? Então, assim, calma, né? É uma cobrança na cabeça de vocês. E isso não é legal, porque cada um de nós tem as suas individualidades, as suas coisas, e não quer dizer que ama menos, que ama mais, a gente só é diferente. Então, como diz sua mãe, é claro que tem hora que precisa. Eu vou até dizer mais uma coisa pra vocês, tá? Eu tenho um primo que hoje tem 9 fora, ele tem 38 anos, tá? E ele, quando ele nasceu, a mãe dele tinha 38 anos. Mas isso foi na década de 80. Na década de 80, uma mulher acima de 35 anos estar na primeira gestação era alto risco, era gestação de periculosidade, principalmente no interior do Mato Grosso do Sul, certo? Olha como é curto o prazo em que as mulheres passaram a ter como normal serem mães depois dos 30 anos. Hoje é normal. É muito raro você ver uma menina de 22 falando, não, tô louca para engravidar porque meu relógio está contando. Não. Entendeu? Então, tudo isso mudou. Isso colocou a gestação para uma outra etapa da vida da mulher. Ela já atingiu outras maturidades antes de ser mãe. Se vocês pensarem bem, a geração de vocês está sendo mãe quando a geração da minha mãe foi avó. Né? Então, que tempo foi dado para o cérebro humano, a conexão mental humana, o psicológico humano se adaptar a isso? Não foi dado tempo. Foi em menos de 2 gerações. Cada geração a gente conta em 25 anos. Foi muito rápido. Ao mesmo tempo em que se recebe uma chuva de informações que deixa você completamente ansioso. De manhã é para tomar zinco, à tarde o zinco mata o bebê, à noite é para fazer pé na água quente, à tarde o pé da água quente vai dar cólica. É uma loucura. Antes a gente só tinha as tia em volta para escutar e já dava dor de cabeça. E isso dá um spoiler pro nosso próximo episódio do Pode Tricotar, que vai ser sobre excesso de telas. Tem muito a ver com esse excesso de informações. Antes da gente terminar esse nosso episódio, eu já tinha mais um assunto para puxar aqui, mas eu acho que vira um assunto por si só, vamos anotar, que é quando os filhos não vêm não é o casamento após filhos, e sim filhos e depois casamento, que também dá uma outra ramificação, mas que eu acho que vai dar um outro assunto. Aí outro já vem, tentantes. Eu vou ter que trazer um bloquinho de nota aqui, porque eu faço a decupagem também, né? Exatamente, já vai marcando. Assistente na prática. Só uma coisa para falar. A gente falou muito de crianças, né? De filhos pequenos, tudo que eu entendo que é seu público. A dinâmica que vocês criarem como casal em relação a esses filhos, ela vai durar para sempre.
Cuidado. E esses- Fale mais sobre E isso. esses dias eu fui chamada a sentar e pensar sobre isso. Porque eu fui me interpor entre minha filha, que tem 25 anos, e o meu marido. Por quê? Porque é uma dinâmica que eu tinha criado na vida já. Que mães criam, né? Quando você briga, tudo bem. Quando seu marido que briga, você se interpõe entre eles, não é isso? E ela virou e falou assim, então, eu sou grande, eu sou adulta. Dá licença que eu vou resolver com ele. E aí fui pro meu cantinho do pensamento, né? E falei, verdade, ela é grande, ela é adulta. Por que que eu fiz? Eu fui perguntar pra mim por que que eu tinha feito. Olha, eu fiz porque eu tava no conforto, né? Porque daí você se sente agindo, né? Lembra que eu falei que você é retirado? Todas essas funções, gente, vão ser retiradas da gente. E aí, vem aquela sensação de, meu ninho tá vazio, pra que que eu sirvo agora? Entendeu? Então, você fica tentando de novo, né? Pelo Sim. menos interpretei assim. E aí, falei, realmente, ela já faz sozinha. Então, deixa eu dar mais um passinho pra trás, que eu já não sou necessária em mais uma coisa. Existe mais uma coisa em que eu já não sou útil. E como é difícil, realmente é um tema à parte, né? A gente poderia elaborar isso muito. Que é como é difícil as mulheres, eu percebo, depois que os filhos começam a casar ou até mesmo namorar, das mulheres terem noção, tipo... Opa, eu não sou mais a mãe coruja, eu não devo mais assumir esse papel. Eu tenho que deixá-los... tomarem as próprias decisões, fazerem as próprias escolhas, se machucar, levantar. E deve ser muito difícil chegar nessa fase que eu ainda não estou perto. Você já vivencia já há algum tempo. E eu percebo que é muito difícil para algumas mulheres, porque elas não têm identidade delas se elas não forem mães. Exatamente. A partir do momento que elas não são mais mães que cuidam, quem são elas? Quem sou eu? O que eu vou fazer? Qual que é a minha utilidade, então, aqui nessa vida? Mas você falou que você não chegou nessa fase, mas eu tenho certeza que se você pegar, você que gosta de escrever é terapêutico, e você relacionar tudo o que você faz pela Mona Lisa, eu tenho certeza que você consegue 5 coisas, encontrar que ela já poderia fazer sozinha e você tá fazendo por essa necessidade nossa de estar maternando mais do que a gente precisaria. Esse ano eu fiz ser. essa reflexão no final do ano, na verdade. Comecei o ano, né? Já compartilhei. Que eu comecei o ano com algumas coisas que, tipo... Coisas bobas que eu não estava me atentando, como de manhã, quando acorda pra ir pra escola, eu fazia tudo pra ela. Água, hoje é ela que põe a água na garrafinha do lanche, ela que lava os óculos. Mas, gente, ela tem 7 anos e até então, até o começo desse ano, eu fazia tudo. Eu lavava o óculos e dava o óculos. Sim. Eu punha a água na garrafinha, colocava na lancheira. E realmente... E tá vendo? E olha, aí a exaustão, às vezes, também tá vindo dessa superatividade, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que provar que eu dou conta de fazer. Não precisamos provar que damos conta, né? E achei bem legal a fala da Elaine a criação que você dá hoje vai ser marcante pro resto da vida. Já é spoiler para próximos temas também, né? Que é a síndrome do ninho vazio. Quando você falou o tema, só vinha na minha cabeça o ninho vazio. Por quê? É uma coisa que a gente aconselha muito na igreja. Mulheres que já são casadas há mais de 30 anos e que hoje cansaram. E elas falam assim, eu passei 30 anos focada em cuidar só dos filhos. E daí agora, olha o que eu... A gente escuta muito isso. Até como uma armadura. Armadura, A amargura, total. sim. A armadura e a amargura. E agora, olha o que eu ganho. Aí os filhos, vão embora. Aí eu tô aqui sozinha. Aí, enquanto eu tava lá cuidando deles por 30 anos, o meu marido tava lá no trabalho, só se dedicando ao trabalho. Aí eu olho e falo assim, gente, porque esse maternar não foi melhor dialogado? Por que esse pai foi trabalhar? Ele poderia ter ficado em casa? Te auxiliando mais no cuidado? Poderia até. Mas quem era que trazia o sustento antes? Era só o pai. Então, gira uma confusão e a amargura real, assim. A gente vê muito. E a mulher não vê valor naquilo que ela fez, né? não. Acha que os filhos são ingratos. Não, Pois é. Os filhos são ingratos, eles só têm a vida deles pra seguir. Eles têm demandas agora e eles precisam ir, eles não podem ficar aqui ao seu redor. Se eles ficarem ao seu redor, é uma outra doença que também vai ser pauta um dia, que é desses filhos que nunca vão, né? Que estão agora sugando a aposentadoria dos pais, vivendo, porque nunca vão. Eles precisam ir.
né? E aí você falou da questão da mãe que fez, né? Desse pai. Gente, poder ficar em casa e cuidar dos filhos já é um privilégio, porque foi sinal de que essa casa conseguia sair da subsistência apenas com o salário de um dos dois. Porque tem família que, se não for os dois, não sai. Então, já era um privilégio. Então, foi também uma exigência para esse homem de pensamento prático, de eu tenho que ter 2 empregos, como era a mãe do Cris. Não preciso, meu marido tem 2 empregos, entendeu? E custa. Mas você viu, se torna um problema o ato de você ter sido mãe. Então, assim, você tá problematizando uma vitória sua que foi cuidar, desenvolver e você fez voar. Você alcançou o objetivo de colocar o teu filho pro mundo. E agora virou problema por quê? A demanda é sua, a projeção é sua. Mas talvez muito por isso, né? Porque a vida ficou focada apenas nisso. O objetivo de vida era cuidar. E agora que eu não tenho mais com quem cuidar? Mas essa questão também do egoísmo, e também vira pauta para outras conversas, porque assim, o susto que a mulher ganha na primeira gestação, principalmente as mulheres da geração, igual você estava colocando, eu vejo muito assim, um certo nível ali de idade, a criança chega, a mulher tá assim, agora chegou alguém que vai controlar a minha vida. E eu que organizava tudo, e agora esse serzinho manda em tudo. Então assim, aí você vai vendo as lacunas que precisam amadurecer ainda. E eu falo, a criança traz, isso pra mim ficou muito claro na clínica nesses 12 anos, cada bebê traz uma convocação ali pra mãe. E é uma oportunidade dela se desenvolver num tanto ali, se ela tiver aquele cuidado e aquela paciência de olhar pra isso, porque ela tem, cara, N possibilidades de ficar melhor ainda do que ela já é. Mas assim, não é um problema você ter dado conta do seu filho. Parem de problematizar. Com carinho eu tô falando isso, mas é real, entendeu? Sim. E aí, vem aqui mais um quadro, Na Ponta da Agulha. Senhor. O que é o Na Ponta da Agulha? Eu gostaria que vocês pegassem aí tudo que a gente tá aqui nesse tricô, um tricô enorme nessa mesa, e aí o que você vai colocar lá na ponta da agulha para falar com ela. A gente fala nessa aqui, vocês falam nessa aqui. Um conselho, um resumo, algo curto, algo que fique ali na pontinha da agulha. Pode ser de qualquer um desses pontos que a gente trouxe, que seja a mãe que tá com o ninho vazio, que também é um casamento pós-filhos, né? Pode ser dessa mãe que ainda nem é mãe com o bebê no colo, mas já é mãe que está... Enfim, em algum desses pontos, se vocês pudessem colocar na ponta da agulha agora para finalizar um conselho, uma palavra. Até bati aqui. Enquanto a gente tava... Pra falar lá? Pode falar se Mas quiser. eu vou falar... troca. Enquanto a gente tava conversando, me veio uma música na cabeça. Um trechinho de uma música. Acho que dá pra gente pensar sobre isso. Eu vou pensar muito na questão de pra quem está vindo o filho, né? Que elas ainda não sabem. Pode? Pode, você que sabe, eu não... Eu estou grávida. Então, você... Teve uma fala sua que eu falei, gente, pera lá, ela tá grávida, ela tá tentando, o bebê tá aí. Eu fiquei assim. Eu fiquei assim. Ela falou um negócio lá fora, que a gente tava falando sobre cabelo. Ela falou assim, não, porque daí o meu cabelo deu uma mudada. Aí eu falei, olha que gente, cara. Mas não vou falar, né? Porque como eu sei que ela é tentante, eu sei que também tá. Deixa a hora que ela tiver conversa, né? Tipo, a pessoa que tá aqui. Deus aí eu tá aqui aonde? Eu pensei que vai falar. Não, e eu aqui quietinha na apresentação, ela ainda me falou, não falou, eu bem quietinha. Eu tava aqui, vou aguentar, não vou aguentar, não aguentei. Vou falar, não vou falar, falei. Ai, Deus, bom, depois se você quiser que cortar, é você que manda mesmo. Você manda. Vai sair esse episódio. Porque a gente ainda vai fazer o ultrassom, né, pra conseguir ver o embrião. Já vimos o saco gestacional, mas ainda estamos no início. Mas eu sou meio doida mesmo, eu conto, eu não guardo segredo. A Miriam já conhece. No mesmo dia eu saio ligando pra todo mundo e tal. E aí eu fiquei, enquanto a gente tava aqui, eu fiquei lembrando de uma música. Eu lembro que a Negra Ali canta essa música, eu não lembro com quem. O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei. Ninguém nasce sabendo, então me deixa tentar. Eu acho que dá pra pensar nisso aí. Ninguém nasce sabendo, você vai aprendendo. E se coloque para aprender, né? Pra quem ainda tá vindo, um desses casos era gestante, né? Pra quem ainda o neném tá vindo. Não vá pensando que você tem que saber de tudo. Exato. A gente tem esse peso de ter que conhecer. Uma amiga minha falou, você já comprou algum curso? Isso aqui. Eu falei, gente, eu quero viver um pouquinho de ignorância. Isso, amiga. Um pouquinho de ignorância.
porque senão a gente fica nessa loucura, né? Então eu diria isso. A melhor piada da paternidade é de que não existe curso pra ser mãe. Vocês acabaram com isso? Ninguém sabe como fazer, né? Agora tem um monte. É verdade. Mas gostei da sua ponta da agulha. Acho que seria essa, né? Vai aprendendo e faz aí, sabendo que vai falhar, não tem Ótimo. jeito. Na filosofia, tem uma frase que é muito isso que você falou da música. Que fala assim, eu tinha medo de errar. Fui lá e errei. Graças a Deus, um medo a menos. Né? É isso. E nós vamos errar. Não vai ter jeito. Porque, apesar dos cursos que vocês têm hoje em dia, não existe curso. Tá? Não existe. Mas tá bom. Façam seus cursos. Pode gastar, né? Sintam-se seguras. Porque eu acho que é um gatilho de segurança. De tudo que nós falamos aqui, 2 coisas se repetiram muito nas falas de todas nós, principalmente da doutora Paula Fernanda. Autoconhecimento e comunicação. A gente vai errar. A gente vai errar muito. A gente vai errar feio, rude, como dizia-se antigamente. Era meme. Mas tenta se conhecer, ver que erro que vai doer menos pra você. E comunica. Porque a gente tá aqui, ó, nós estamos só em mães, né? Só em mulheres, só tendentes a ser mães. Não tem um pai aqui. Então, eu acho que nós mulheres erramos muito em deixar os pais de fora desse paternar. É um paternar que vira só maternar. O pai fica ali só como o acusado, o cobrado, né? De que não fez isso, de que não fez aquilo, do que eu queria que ele fizesse. E então, traz esse homem pra junto e descobre ali. Se conheça. O que eu preciso que ele faça. Preciso. Não é o que eu quero, nem o que a blogueira disse. O que eu preciso que ele faça. Que às vezes é só ficar com o neném no colo pra eu tomar banho. Mas tem que ser dito. Comunicação. Como que tá a minha comunicação? Boa. Maravilhosas, né, gente? Olha, eu diria o seguinte, é pra cá que a gente olha, deixa eu fazer pode bonitinho, ser, se tá? quiser. Primeiro, assim, eu acho que tudo que a gente disse aqui, né, se as pessoas prestarem atenção e não assistirem isso aqui distraídas olhando do celular, tá? Porque isso aqui vale ouro, vocês ganharam terapia aqui em grupo, tá? Vamos ser bem honestos, de todas as idades e gerações, segundo eu escutei. Mas eu diria o seguinte, você vai errar. Você não é perfeita. E o seu marido ou a pessoa que é o pai dessa criança, ele também vai errar e ele não é perfeito. Vocês precisam trazer um olhar pra dentro antes de querer projetar ou não somente querer, mas colocar culpas em pessoas que são inocentes. E quando eu falo de inocentes, eu me refiro a crianças e adultos. Então, assim, não caiam na besteira de dizer aquele único livro é o manual que ensina tudo. Aquele curso que custa 15 mil reais, aquela mentoria, vai trazer ouro pra mim. Não é assim. Porque a sua história de vida, ela é única. Então, o que acontece? O único livro que eu acredito, Paula Fernanda como pessoa, que tá escrita a tua história, é lá no livro de Deus. Então, assim, você pode ler, você deve buscar ajuda, você pode buscar recursos, mas, assim, é vivendo. E tenha paciência de viver, tenha esse amor, esse cuidado contigo, porque se essa demanda chegou até você, é porque você dá conta de fazer isso acontecer e transformar isso em ouro, mas tenha paciência com o teu processo. E não desperdice oportunidades, muito menos elimine pessoas, né? Eu acho que a gente tá cheio já disso de eliminar, para de seguir, né? Deixei de ver. Então, assim, isso é pro mundo digital. A gente tá precisando de um pouquinho mais de cuidado e de entusiasmo naquilo que é arroz com feijão. Amém. Muito bem. Aí eu já trazendo um culto, amém. Amém. O meu, da ponta da agulha, tantas coisas tava ouvindo. Mas eu acho que se conhecer, o que você falou do autoconhecimento, pra mim me pega muito, que é, se você não sabe... Como que é a frase do Alice no País das Maravilhas? Pra quem não sabe pra onde onde está quer indo, chegar, qualquer qualquer caminho caminho serve, né? E é bem isso, assim. Se você não sabe o que você quer... Minto. Se você não sabe quem você é, o que você quer e onde você quer chegar, não adianta nada. Então, se você hoje tem filhos, lembre-se, agradeça pelos seus filhos. A gente vê tantas pessoas tentando ter o que hoje você tem. Isso talvez foi seu sonho por muito tempo. E hoje você tem. E às vezes você está tornando isso um fardo, um motivo de discussão que não era para ser assim. Então, valorize o que você tem. Valorize esses filhos. Valorize esse marido.
ou essa esposa. Valorize essa pessoa que tá com você. Vê ali, ó, por que eu quis chegar aqui? Eu estou onde eu queria chegar? Esse foi meu sonho? E a partir disso, vê o que você quer. Escreve mesmo, porque a gente consegue visualizar melhor. Se conecte com você mesmo. Se você tem fé, coloque diante da sua fé, no meu caso, coloque diante de Deus aquilo, os seus sonhos, as suas dores, os seus sentimentos e acalma um pouquinho. Assista o próximo episódio do Pode Tricotar, que vai ser sobre telas, que eu acho que essa nossa ansiedade, nossas bravezas, nossas irritabilidades tem muito a ver com isso também. Então, esse é o meu ponto da agulha, mas ainda não terminou. Ainda tem mais um quadro, gente. Bora. Meu Deus, vai ter que ser de 1h30 cada episódio mesmo. Tá virando um museu, Sim. já, uma exposição de arte. Ó, agora temos o último quadro. E aí esse pode ser rapidão, tá? Tricotando indicações. Vocês têm aqui alguns segundos para indicar alguma coisa. Vou começar, já para não ficar na rodinha. É sempre eu que tô a primeira. Não, já tem que ficar trocando de lugar. Vai sortear A minha cadeiras na próxima indicação, vez. então, sim. A minha indicação, então, é uma série, não sei se vocês viram, uma série bem nova na Netflix, que se chama As 4 Estações, que é uma série de comédia, mas é uma comédia um pouquinho ácida, um pouquinho dramática e leve ao mesmo tempo. Uma série muito gostosa, que tem 3 casais de amigos. Eles sempre viajam juntos, esses amigos, em cada estação. Por isso o nome. Então, aí eles vão viajar no verão juntos. E aí descobrem que não é spoiler não, é só o início. Que um desses casais está passando por uma crise e alguém está pensando em pedir o divórcio. E aí isso vira uma grande questão. E são vários tipos de casais, né? Que tem filhos já grandes, um casal homossexual, um casal assim. Enfim, durante a série tem várias questões de casamento que eu acho que rendem, se você tiver um olhar atento para além do entretenimento, para além da comédia e das bobeirinhas que aparecem, mas que tem muitas coisas interessantes. Então fica a minha dica na Netflix, a série As 4 Estações. É a minha indicação para você. Passou a agulha? Posso pegar? Passo a agulha. Bom, eu trouxe este livro. Tratado da Alma Feminina. Dá pra ver? Dá, né? Gente, sou inexperiente nisso. Mas dá sim. Por que deste livro, tá? Eu volto a minha dica, a minha única indicação aqui para essa questão do autoconhecimento que a gente tanto falou. Então, assim, quando a nossa identidade tá com muitas lacunas ainda a serem desenvolvidas, e um carinho agora especial para as mãezinhas ou para as tentantes mesmo, essas lacunas, elas nunca serão preenchidas totalmente 100%. Mas esse aprofundamento no quem eu sou, para onde eu tô indo, o que eu tô buscando, se isso for fortalecido, a nossa personalidade fica mais autêntica e mais madura. Eu sempre digo que a nossa maturidade, ela vai continuar, o processo de maturidade continua até o dia que a gente vai morrer. Se tiver com 100 anos lá, a gente tem chance ainda de amadurecer. E nesse livro fala muito sobre esse processo de identidade, da mulher olhar pra dentro e buscar isso. Então, por isso, a minha recomendação de hoje é esta leitura. Obrigada. Passei. Obrigada pela agulha. Vamos lá. Meu senhor. Preparem-se. Brincadeira. Não, eu vou me concentrar. Com a mulher das indicações. Pois é. Mas eu acredito que, de pronto, assim, eu vou indicar uma leitura muito leve, porque nós falamos de um assunto que leva a coisas muito pesadas. E, às vezes, a gente... não adianta eu indicar um super livro se a pessoa não está com cabeça para racionalizar. Então, às vezes, é melhor a gente ficar numa leitura bem leve, mas que dê aquela aquecidinha no coração. E, então... No mesmo estilo de Antes que o Café Esfrie, que também é um ótimo livro, tem a Lavanderia dos Corações. É uma literatura oriental, mas é muito fofo. E vale a pena, sabe? Só para acalmar, assim, e ver que errou, tá errado e segue adiante. Tem na Companhia dos Livros? Tem na Companhia dos Livros. Então já fica aqui a dica. Merchan, tem na Companhia dos Livros, assim. Muito bom. Eu vou indicar 2 livros. Os 2 são livros cristãos. Um é O Privilégio de Ser Mulher. É um livro maravilhoso, já leu, né? É um livro muito bom, assim, para você entender
a sua, não é função, né? Mas todo o seu ser feminino, quem você é, para quem Deus te criou. Porque muitas vezes essa questão da maternidade, acho que é essa questão da ingratidão mesmo. A gente olhar e não conseguir ver valor no ser mulher, no maternar, no criar filhos. Então, esse é um livro excelente sobre olhar para si feminino. E o outro, também cristão, é Quando Pecadores Dizem Sim. Para você que é casado e quer melhorar seu casamento, tá aí com os filhos, seja na demanda de filhos ou não, é um livro excelente, pequenininho. Os dois são bem pequenininhos. O Quando Pecadores Dizem Sim faz você entender que o outro é pecador, assim como você. Então, as nossas expectativas, elas baixam um pouquinho de ficar nessa esperança de que o outro vai suprir aquilo que você espera dele, é de você lembrar o tempo todo que o outro é pecador, você também, e vocês estão nesse processo de santificação da vida até o dia de ir embora. Até o dia de ir embora. Legal. Meninas, obrigada. Nós que Antes de agradecemos. encerrar, eu quero falar pra você que, não sei se você percebeu, mas o Pode Tricotar tem uma pegada muito de comentários, da gente tricotar e somos em 4, mas você é a 5ª pessoa nessa nossa tricotagem. Então, você já sabe qual que é o assunto do próximo episódio do Pode Tricotar, que é o excesso de telas. Se você tem comentários a respeito disso, perguntas, pode fazer, que a gente vai ter muito prazer em ler esses comentários, tá bom? Obrigada, foi um prazer tricotar com vocês. Espero que em breve estejamos juntas de novo. A Paula, que já vai ser convidada sempre, várias Paula. outras Obrigada. vezes. Não é ótima? Sim. Maravilhosa. Olha, eu conheço desde antes da fundação do mundo, quase. Sou suspeita dessa relação aqui. Obrigada mesmo, tá? Até a próxima. Semana que vem, pode contar que eu tô de volta, porque aí no próximo episódio é de Pode Contar normalmente, então vamos revezar um Pode Contar com Pode Tricotar, tá bom? Beijo aqui agora pra todo mundo. Tchau. Tchau, Tricô, como gente. que é? Como que é o nosso símbolo? Assim.